Olá, caros colegas de trabalho na condução da disciplina de Estágio Supervisionado 2 no ensino fundamental. Nesse momento, me proponho a fazer uma apresentação da disciplina, que essa apresentação tem a finalidade de se construir como uma formação aos tutores, né? Uma formação para que de algum modo possibilite, auxilie a condução do trabalho, esse trabalho que é acompanhado por mim, mas que vocês estão bem mais próximos dos alunos. Eu sou o professor Renato Lima, né? E vou participar de alguma forma, contribuindo para o processo de construção da aprendizagem que será desenvolvido na disciplina. Trago aqui uma apresentação minha, para que vocês tenham um breve conhecimento de com quem estão lidando, né? Sou formado em Pedagogia e Letras, tenho algumas especializações, dentre elas em Educação à Distância, tenho mestrado em Letras pela Universidade Federal do Piauí e uma certa experiência tanto na área de pesquisa quanto atuação no ensino superior e básico, que vocês poderão perceber aí. Então, esse nosso contato aqui entre profissionais que vão conduzir o processo de ensino-aprendizagem dos alunos parte primeiramente de uma agenda que eu coloquei aqui, em que eu apresento os dados da disciplina, a ementa, os objetivos, o conteúdo programático, o fórum, atividades, o trabalho, a avaliação e encontro presencial. Alguns desses pontos aqui passarei brevemente por quê? Porque são pontos basicamente formais que estão no plano da disciplina e que vocês já conhecem e que precisam repassar aos alunos. Mas algum deles eu vou me deter de forma mais detalhada, porque são aspectos bastante pontuais para que o trabalho com a disciplina, o trabalho pedagógico da disciplina realmente dê certo? Então vamos para o primeiro deles. É uma disciplina, portanto, do sexto módulo, de 90 horas, né? Tem um caráter obrigatório. O professor conteudista sou eu, Francisco Renato Lima, e temos o auxílio do professor mestre Ivenilton Alexandre de Souza. Coordenador da disciplina também sou eu, professor Renato Lima. E a coordenadora do curso é a professora doutora Keila Maria de Sá Ortiga. E o professor tutor são vocês em cada polo. Então nós juntos constituímos a equipe que coordena esse trabalho. A ementa da disciplina, então, é o estágio como atividade de pesquisa, análise e reflexão das organizações educativas. Então o estágio ele realmente é um locus de pesquisa, em que o aluno vai pesquisar, vai analisar e vai refletir, e para isso o nosso papel é fundamental, estarmos incentivando, estarmos orientando, alertando para que ele faça isso, para que o aluno não vá no estágio simplesmente e não perceba o estágio como um lugar disso. Atividades orientadas e supervisionadas no contexto escolar, visando o exercício da formação do professor no fundamental, no ensino fundamental. Então, essas atividades nas quais esse aluno deve participar, elas precisam ser orientadas, e aí nós precisamos acompanhar de perto como é que esse aluno está participando do estágio, não pode ser uma participação de qualquer forma, partindo então da ementa da disciplina. Os nossos objetivos é analisar a importância do estágio supervisionado no ensino fundamental, de modo a desenvolver habilidades e competências necessárias à ação educativa neste nível de ensino, refletir sobre os saberes e competências necessárias à ação docente no ensino fundamental, vivenciar situações pedagógicas no campo do estágio que possibilitem a percepção da sala de aula como espaço de construção de saberes, e planejar e desenvolver projetos e oficinas pedagógicas a fim da proposta pedagógica da escola, a partir da proposta pedagógica da escola e das necessidades dos alunos da escola campo de estágio. Então, esses 4 objetivos recobrem aquilo que é o nosso propósito para a disciplina, aquilo que todas as nossas atividades tentarão encaminhar. As nossas atividades, tanto teóricas quanto práticas, elas buscarão dar conta desses objetivos dentro da disciplina. E é por isso importante que vocês estudem, que vocês compreendem cada um desses objetivos, para que a gente possa, de posse do que eles representam dentro dessa proposta de ensino, possamos alcançar com os nossos alunos. A disciplina, então, de 90 horas está dividida em 3 unidades. A primeira unidade, Fundamentos Teóricos e Metodológicos do Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental, em que trazemos uma discussão sobre o estágio na formação de professores, situando a importância do ensino fundamental de 9 anos,
e as práticas pedagógicas de inserção do sujeito licenciado em computação nesse contexto, pensando isso então como uma perspectiva de inclusão social dentro desse processo. Na competência na unidade 2, tratamos sobre práticas educativas, planejamento, execução e avaliação de ações pedagógicas no ensino fundamental. E aí nessa unidade 2 é apresentado a importância, o objetivo e a caracterização e função do estágio. Importante que o aluno ele saiba qual é a importância do estágio, qual é o objetivo. Ele não pode pensar que o estágio é uma atividade meramente burocrática e enfadonha. É preciso que ele entenda que esse estágio é uma etapa formativa fundamental para o processo de formação de professores em que ele está inserido. Definição e domínio dos instrumentos de apoio às atividades de campo de estágio. Né? Nós sabemos que a atividade de estágio ela é regulamentada por lei e ela precisa de um acompanhamento, e um acompanhamento burocrático. Então vocês, enquanto tutores que estão mais próximos dos alunos, precisam estar atentos para, por exemplo, a questão de recolhimento de fichas, de materiais que serão obrigatórios para que esse estágio realmente seja oficializado. O aluno não pode simplesmente ir a campo de estágio sem ter uma orientação, uma oficialização disso. E a prática de estágio é a docência nas escolas de ensino fundamental. Na nossa unidade 3, conforme foi dividido, é a análise e discussão dos trabalhos realizados nas escolas campo de estágio. Nessa unidade nós já vamos receber os resultados do que esse aluno trouxe. É o momento em que esse aluno, após a participação no estágio, vai construir um relatório clássico dentro da cultura curricular universitária, um relatório trazendo essas experiências de campo, em que nesse relatório será possível verificar justamente esse paralelo entre teoria e prática. Será que o que foi colocado como teoria, será que aquilo o que ele pode fazer enquanto estudante de determinado curso, no caso da computação, ele contemplou dentro das devidas condições, devidas possibilidades que a prática oferecia? Então nós precisamos averiguar isso. Precisamos averiguar o que esse aluno está fazendo, se realmente ele está fazendo, como ele está fazendo, certo? Para que esse realmente estágio ele não fique como apenas uma atividade sem sentido, apenas para um cumprimento de carga horária. Bom, nossa disciplina então tem 3 fóruns. O primeiro fórum é não avaliativo, que eu chamei de fórum tira dúvidas gerais e apresentação de propostas de estudo da disciplina. Esse fórum ele vai ficar aberto todo o período da disciplina. Tem como objetivo constituir-se em um espaço de participação permanente e coletiva e também uma oportunidade de diálogo contínuo com tutores e coordenação da disciplina do estágio curricular supervisionado 2. Né? É um fórum que vai ser um espaço de diálogo entre eu, tutores e vocês. Aliás, entre eu, coordenador, os alunos e vocês, tutores. É um espaço para a retirada de dúvidas. Dúvidas, claro, pertinentes. Vocês devem repassar isso aos alunos. Dúvidas que tenham a ver com o conteúdo e que sejam atinentes à discussão. Existem coisas que o aluno deve ter autonomia para resolver por conta própria, que não seja necessário fazer uma postagem em um fórum. Temos o Fórum 2, que é um fórum avaliativo. O que é esse Fórum 2? Esse Fórum 2 ele é intercambiado, ou seja, ele é uma sequência com o Fórum 3. O Fórum 3 ele vai ser realizado a partir desse 2. Então, muita atenção no modo como esse fórum está estruturado. O que eu peço nesse fórum? Primeiro, eu apresento uma contextualização sobre a importância do diagnóstico dos campos de estágio, de conhecer a escola. Então, solicito ao aluno que apresente de forma contextualizada e fundamentada um diagnóstico sobre a realidade observada, destacando algum possível problema ou aspecto identificado como necessário de uma reflexão mais crítica na escola campo de estágio. Ou seja, nesse fórum 1, o aluno, após ter ido à escola, após ter observado, ter identificado como é a realidade escolar, ele vai descrever, ele vai apresentar nesse fórum algum possível problema ou aspecto que dentro da área de atuação do licenciando em informática, ele possa intervir. Então ele vai apontar algum problema, alguma situação que seja, coloquei como sendo necessário de uma reflexão mais crítica, para não dizer realmente um problema, de uma reflexão mais crítica dentro da escola. Isso nesse fórum 2, que é um fórum avaliativo.
No Fórum 3, após ter feito essa apresentação, esse possível problema no Fórum 2, solicita que o aluno apresente uma proposta ou plano de intervenção didático-pedagógica para que tal possível problema ou aspecto já identificado como necessário de uma reflexão mais crítica na escola campo de estágio. Ou seja, no Fórum 1, o aluno vai mencionar aquilo que ele viu como problema, aquilo que ele viu como carente de uma reflexão. E no Fórum 2, no Fórum 3, que é o Fórum 2 avaliativo, ele vai apontar o que seria possível fazer para que essa situação possa ser melhorada. Então, essa é a instrução, é o caminho que devemos seguir na orientação dos alunos. Então, as nossas atividades, todas elas têm caráter avaliativo, né? Todas as atividades que serão realizadas com os alunos. Diferentemente de outras disciplinas, a composição da nota da disciplina de estágio, o que corresponderia à prova escrita, que tradicionalmente se faz em outras disciplinas, é o relatório de estágio. Então, a nossa prova escrita, que não vai existir, vai ser o relatório de estágio, que vai ser o produto da vivência de campo do aluno no campo de estágio. O nosso trabalho, que também tradicionalmente se faz, nesse caso, o que será considerado como trabalho? A entrega e postagem das fichas de oficialização do estágio preenchidas, ressaltando que o não cumprimento dessa tarefa implica no impedimento do aluno cursar a disciplina, portanto, a reprovação do aluno. Então, vejam só. O estágio, para que ele seja oficializado, o aluno precisa, ele só pode ir para o campo se ele entregar essas fichas e se essas fichas estiverem de posse da coordenação da Universidade Federal do Piauí, dentro do setor da Universidade Federal do Piauí que cuida disso. Então, o trabalho, uma nota da disciplina é a entrega correta, e vocês, como tutores, têm a obrigação de fazer esse acompanhamento, só deixar que esse aluno vá para o campo se ele entregou todas os documentos preenchidos dentro do prazo limite e se está tudo corretamente. Por quê? Porque são vocês que estão mais próximos deles. Então, vocês têm essa obrigação de verificar isso. E a outra atividade na plataforma, que são os fóruns, que também constitui 20% da nota. Então, todas essas atividades têm um caráter avaliativo, certo? Quanto à avaliação, prevemos então que a entrega do relatório de estágio, que corresponderia a uma prova escrita, seja dia 17 de junho de 2017. A data que corresponde a uma segunda chamada da prova, considerando que o SIGA tem essa abertura, o aluno tem que fazer prova, pode fazer uma prova, depois segunda chamada e a prova final, seria dia 24/6, uma semana depois, que também não será realizada uma prova. O que vamos fazer? Vamos estender o prazo de entrega. Se o aluno não entregou dia 17, tem até o dia 24 para entregar, considerando que essa nota corresponde a uma nota de segunda chamada. Se ele não entregar, ele tem até o dia 1º/7, que seria uma prova final. Ou seja, estende-se o prazo por mais 7 dias. Então, para cumprir essa tabela, o aluno, dia 17, ele vai apresentar os resultados e entregar o relatório. Caso ele não faça isso, ele tem até o dia 24, dentro desse calendário de uma prova de segunda chamada. E caso não, ele tem até o dia 1º, que seria mais um estendimento do prazo, considerando como uma prova final, certo? Nos encontros presenciais, que são 3, questões que são fundamentais que vocês, tutores, façam. Apresentar o plano de disciplina. Esse plano de disciplina ele precisa ser apresentado, ele precisa ser discutido com os alunos. O plano de disciplina que está na plataforma e que será enviado para todos. Solucionar possíveis dúvidas relativas à disciplina. Todas as dúvidas. A disciplina de estágio ela é uma disciplina que tem muitas dúvidas, porque ela tem muita burocracia, ela tem muitas questões. Então, vocês precisam acompanhar de perto. Por isso que são 3 encontros presenciais. Os alunos, principalmente na aula 1, no encontro presencial 1, aliás, primeiro encontro, os alunos já deverão ter assistido à videoaula da unidade. Então, vocês devem reforçar isso, de que esses alunos precisam ter assistido essa videoaula, que será postada. Aliás, videoaula que já está sendo postada no sistema, trazendo o quê? Fundamentos teóricos a respeito da importância do estágio. Então, os tutores darão continuidade ao conteúdo, retomando, reforçando e explicando as temáticas exploradas na aula. Então, o papel de vocês será, diante dessa videoaula que eu ministrei, reforçar, retomar, explicar
Porque essa é uma videoaula que foi construída a partir dos textos que estão na plataforma, dos textos obrigatórios da disciplina. Então vocês devem estudar esse material para solucionar possíveis dúvidas dos alunos. Então os 3 encontros presenciais, o primeiro encontro é 1º de abril, em que pela manhã vai ser a discussão sobre essa videoaula 1, em que trata conteúdos. E pela tarde vai ser uma videoaula de orientação sobre o funcionamento operacional dos instrumentos de registro de estágio, ou seja, como proceder com o preenchimento de fichas, a parte operacional, a parte que não é pedagógica, é uma parte que é técnica, e pela manhã a parte pedagógica. No segundo encontro do dia 22, o que será exigido? Que o aluno apresente o plano de estágio. Dia 22, o aluno precisa apresentar o plano de estágio. Dia 22 de abril. E nisso, os tutores, vocês deverão conferir o andamento desse plano, certo? Apresentar crítica à orientação a respeito das atividades de campo, porque o aluno já observou, já fez um plano de estágio. Então ele vai trazer alguma coisa. Então, que sugestões, que críticas, que orientações vocês vão dar para ele? Deve incentivar a participação nos fóruns, orientar a produção do relatório final, dizer para esse aluno que ele está indo para esse estágio e que a saída ela precisa ser registrada, ela precisa ser fotografada, ela precisa ser anotada de toda forma possível, porque ele vai produzir um relatório sobre isso. E orientar para a apresentação desse relatório que vai acontecer no terceiro encontro de 17. Então é outra observação importante. Vocês precisam orientar como esses alunos vão apresentar esse relatório. Através de um slide, comumente é a forma de se fazer isso. Então, dia 17, esse aluno vai entregar o relatório de estágio. É a primeira oportunidade que ele tem de entregar esse relatório de estágio. E vai ser a culminância das atividades. O que nós estamos chamando de culminância? Essa apresentação dos resultados. Cada aluno vai fazer uma apresentação individual. Será um dia de seminários, de apresentação individual do que presenciou no campo de estágio. Essa é a proposta que nós temos para os nossos encontros presenciais. E reforçamos a importância do trabalho, a importância do acompanhamento durante toda a disciplina de estágio. Ela requer mais do que outra esse cuidado, esse zelo, porque é uma disciplina longa, uma disciplina que leva o aluno para fora do espaço onde ele está habituado, ou seja, a escola, ou seja, a plataforma. Ele leva o aluno para o campo. Então, nós, como educadores que estamos conduzindo esse processo, precisamos participar e precisamos cuidar mais do que nunca para que isso aconteça de forma satisfatória e produtiva para o aluno. Vocês têm aí o meu contato. Não sei se em algum momento da disciplina teremos um contato pessoal. Se não, tanto por e-mail, meu e-mail particular, quanto pela plataforma, teremos esse contato. E desejo então um bom trabalho na condução da nossa disciplina.